Olá, inscrito do canal de Verdades da África. Antes de iniciar esse vídeo, gostaria de dizer que esse vídeo é uma sugestão do Paulo Sacramento de Souza. No vídeo de hoje vamos conhecer uma história por trás do sucesso de Ruanda. Como é que esse país se tornou um dos países mais promissores aqui em África? Vamos entender um pouco da sua política, sua localização geográfica. Mas antes queria pedir a tua subscrição ao canal Verdades da África. Como forma de iniciar esse maravilhoso vídeo, vamos falar um pouco da localização de Ruanda e como está organizada geograficamente. Vamos juntos conhecer essa primeira parte. O Ruanda, oficialmente chamado de República do Ruanda, é o 149º menor país do mundo, com uma área estimada em 26.338 km². É comparável em tamanho ao Haiti ou ao estado de Maryland, nos Estados Unidos da América. Todo o território está em altitude elevada e o ponto mais baixo é o rio Ruzizi, a 950 metros acima do nível do mar. A nação está localizada na parte centro-oriental do continente africano e faz fronteira com a República Democrática do Congo ao oeste, ao norte com Uganda, Tanzânia a leste e Burundi ao sul. Situa-se a alguns poucos graus do sul da linha do Equador e não tem litoral. A capital do país chama-se Kigali e é a maior cidade e está localizada próxima ao centro do território do país. Os picos mais altos são encontrados na cadeia de vulcão Virunga, no noroeste, o que inclui o Monte Kirizimbi, ponto mais alto de Ruanda, com 4.507 metros de altitude. Esta secção ocidental do país, que fica dentro da ecorregião das florestas montanhosas do Rift Albertina, tem uma altitude de 1.500 a 2.000 metros de altura. O centro do país é predominantemente formado por colinas, enquanto a região da fronteira consiste de savanas, planícies e pântanos. Vocês conseguem perceber como Ruanda é um país incrível? Esse vídeo prova isso. Agora vamos conhecer um pouco do potencial econômico que Ruanda tem. Ruanda tem potencial para se tornar um dos países mais desenvolvidos do mundo. E é incrível como a igualdade de gênero nesse país é uma coisa que é protegida por lei. Muitas mulheres têm oportunidades nesse país. Uma prova disso é o parlamento. O parlamento de Ruanda é um dos que tem mais mulheres. Cerca de 60 mulheres representam o povo lá no parlamento. Aliás, melhor dizendo, 60% dos membros do Parlamento Nacional de Ruanda são mulheres. E isso é incrível. Isso prova como em Ruanda as mulheres têm as mesmas oportunidades que os homens. A economia floresce em Kigali, capital de Ruanda. Por todas as partes, grandes canteiros de obras demonstram o dinamismo do pequeno país africano, que há 20 anos atrás foi palco de um cruel show de horrores, que não podemos pronunciar por conta das sanções aqui no YouTube. Outra característica é a ordem. Não se vê sujeira nem lixo nas ruas. Sacos plásticos são proibidos no reino do presidente Paul Kagame. Ele é o arquiteto do impressionante crescimento de Ruanda e, ao mesmo tempo, em seus primeiros anos de governo, um parceiro bem recebido pelos países ocidentais. Um homem de ação bem ao gosto do ex-presidente americano Gregory W. Bush, por exemplo. Eu admiro o seu compromisso com a educação e a sua compreensão de que o melhor caminho para o desenvolvimento é dar boas-vindas a investidores privados, disse Bush, o ex-presidente dos Estados Unidos. Kagame também está convencido das virtudes da sua própria política. Eu não vejo nenhum motivo para que eu não deva ganhar a eleição, afirmou o presidente ruandês em 2010, antes das eleições presidenciais. De qualquer maneira, o general que pôs um fim ao governo que fez tantos mortos em 1994, não teve de temer nenhum rival de verdade, tanto na eleição de 2003 como na eleição de 2010. Alguns candidatos promissores não foram nem mesmo autorizados a concorrer ao pleito.
Outros foram misteriosamente assassinados. O envolvimento do governo nunca pôde ser comprovado, mas Kagame nunca fez questão de esconder a sua posição quanto à democracia. Não é segredo que a África tem muitos problemas a resolver. O maior problema da África não é a democracia, mas a pobreza e a dependência que causa o subdesenvolvimento, disse Kagame. O presidente, porém, não se livrou até hoje de um medo, o que a população Hutu na República Democrática do Congo, parte dela é composta de pessoas que participaram daquela coisa em 1994. Venha um dia contra-atacar e se apoderar de Ruanda. Assim, ele justifica regularmente a presença de soldados ruandeses no país vizinho. Mesmo após o acordo de paz entre os dois países, em 2002, o conflito continua. Retiramos as tropas ruandesas do Congo, mas a outra parte do problema ainda existe. As milícias e os ex-soldados ruandeses no Congo, disse Kagame em 2004. Incerto continua o tamanho do poder de Kagame do outro lado das fronteiras de seu país. No movimento rebelde M23, liderado pelos Tutsis e que tumultuou a República do Congo entre 2012 e 2013, os observadores veem ingerência do governo ruandês. Infelizmente, apesar de ser um país com poucos índices de corrupção, Ruanda é um país com uma democracia, digamos que meio duvidosa, né? Uma vez que o presidente de Ruanda, Paul Kagame, não quer sair do poder por nada. Ele já foi eleito e reeleito pela segunda vez e provavelmente vai participar nas eleições no ano que vem ou no ano em que tiver eleições. Me perdoem. Agora vamos... E vai participar sozinho, né? Sim. Ok, vai participar sozinho, como diz a minha produtora do canal Verdades da África, Canal Response. Mas vamos entender um pouco da distribuição das questões políticas em Ruanda. Como é que nós chegamos ao cenário atual de Ruanda? Porque Ruanda tem um caminho que percorreu desde 1994. Na verdade, o caminho começou lá no século XIX até chegar ao século XXI. A história do Ruanda é registrada, a história política. Desde o século XIX, falamos de 1884 até 1900, depois de 1900 a 1994 e de 1994 até cá, 2022. A história da Ruanda vem se desenrolando por todo o tempo. Nós vamos perceber um pouco dessa história. Vamos. Contrariamente aos seus vizinhos, Ruanda era um reino centralizado. Seu território foi oficialmente decidido na Conferência de Berlim de 1885 e só foi entregue ao Império Alemão juntamente com o vizinho Burundi em 1890. Numa conferência em Bruxelas, em troca de Uganda e da ilha de Heligolândia. No entanto, as fronteiras dessa colônia, que na altura incluíam também alguns pequenos reinos das margens do Lago Vitória, só foram definidas em 1900. Depois da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a propriedade foi entregue à Bélgica por mandato da Liga das Nações. O domínio belga foi direto e duro, como os dos alemães, e utilizando a Igreja Católica, manipulou a classe alta dos Tutsi para integrar o resto da população, na sua maioria Hutus e demais Tutsis, incluindo a cobrança de impostos e o trabalho forçado, que já eram questionados e adotados pela Alemanha e contribuindo para um grande fosso social que já existia. Depois da Segunda Guerra Mundial, Ruanda tornou-se novamente um protetorado das Nações Unidas, tendo a Bélgica como autoridade administrativa. Através de uma série de processos, incluindo várias reformas, o assassinato do rei Mutara Charles em 1959 e na altura da independência em 1962, os Hutus eram os políticos dominantes.